Olá você, eu aqui de novo, Wallace Avis do canal A Tétrade do Sucesso. Hoje eu quero falar sobre a vaca que te posiciona, a vaca que te detona e a vaca que te deixa paralisado. Fique comigo, fique aí com a vinheta, daqui a pouquinho nós falamos sobre a vaca do sucesso. Como eu falei no início, hoje nós vamos falar sobre vaca, mas antes de falar sobre vaca, o que é isso, Wallace? Vaca, mas o canal não é sobre desenvolvimento pessoal. Mas antes de nós abordarmos a história da vaca, eu só quero deixar bem claro que o canal ele tem colocado vários vídeos, que sejam vídeos que nós precisamos ouvir, conversar, falar a respeito, porque muitas das vezes estamos travados, estamos estagnados. Falar sobre alguns assuntos destrava, cria uma mentalidade diferenciada e faz com que nós venhamos a concluir nossas ações, porque muitas das vezes nós estamos estagnados, estamos parados, e a maioria das vezes são por paradigma, são por crenças limitantes e são por coisas bem pequenas. Às vezes conversar a respeito facilita e cria expectativa para que venhamos a concluir os nossos objetivos. E como eu falei no início, eu vou falar sobre vaca, e eu posso falar muito bem sobre vaca. Não que eu seja fazendeiro ou trabalhe com o tal, porque isso já aconteceu na minha vida. Eu não posso falar de vaca sem falar na história. Por que que isso acontece? Por que que eu estou falando de vaca? Essa é uma história fictícia, claro, que foi contada há muito tempo atrás. Essa é uma vertente minha da história. Eu vou contar a minha versão da história, da forma que eu criei. Nos Estados Unidos tinha dois pesquisadores. Eles davam aula numa escola e certo dia eles foram convidados para dar uma palestra em uma outra cidade que ficava aproximadamente 200 quilômetros da onde eles estavam, de onde eles residiam. E no decorrer do caminho, furou um dos pneus do carro. Legal, ele foi trocar o pneu e seguir em frente. Quando chegaram em uma área de deserto, onde não tinha nada, furou outro pneu, praticamente no meio da estrada. Furou o pneu e eles não tinham mais um pneu reserva. Então eles desceram e foram atrás de alguma ajuda. E quando eles andaram alguns quilômetros, eles acharam um pequeno sítio, um sítio pequenininho. E chegaram com um fazendeiro lá e pediram ajuda para ele. E ele, com muita boa fé, pegou o seu tratorzinho, foi até lá, socorreu ele. Muito gentil, o fazendeiro falou: olha, vocês não querem dormir aqui hoje? Já é noite, vocês não têm um outro socorro. E se furar, vocês vão ter complicações. Então vocês dormem aqui, tem uma jantinha, vocês podem se alimentar bem, vocês têm lugar para vocês dormirem. E quando for de manhã, vocês vão. E tudo bem, eles aceitaram. E um dos pesquisadores, mais curioso, começou a andar na fazenda e viu a fazenda grande, muito promissora. Começou a indagar com o fazendeiro: senhor, vocês vivem de quê? Qual a fonte de renda da sua fazenda? Olha, a vaca ela dá leite e nós pegamos o leite, nós fazemos o queijo e o estrume nós plantamos. Então a vaca é nossa vida. Então a vaca é tudo para a gente, nós vivemos mediante a vaca, ela fornece tudo que nós precisamos. Então o pesquisador ficou muito curioso, inclusive ele trabalhava com desenvolvimento pessoal, ficou muito encucado com tudo que estava acontecendo ali. E quando foi de madrugada, ele teve uma sacada. Na verdade, deu uma doida no pesquisador e ele chamou o outro pesquisador. Chamaram eles e foram em direção ao celeiro onde estava a vaca, pegaram a vaca, levaram a vaca para um abismo e empurraram a vaca. E a vaca morreu. E o outro pesquisador falou: cara, tu empurrou, você matou a vaca, o que vai ser desse pessoal agora se eles viviam mediante a vaca? Tudo que eles faziam era a vaca estava no centro da vida deles. E o outro pesquisador falou: olha, se eu tiver certo eles vão evoluir, senão que Deus me perdoe. E quando foi pela manhã eles foram embora. Deram a sua palestra, voltaram. Alguns anos depois, eles voltaram para a cidade e continuaram a sua vida regularmente. Muitos anos depois, eles foram convidados para a mesma cidade. E no trajeto, um perguntou para o outro: rapaz, como é que será que ficou aquela fazenda? Será que eles estão bem? Será que... O que aconteceu? O que será que aconteceu com eles? E eles falaram: vamos parar lá. A gente sabe mais ou menos onde é, a gente vai lembrar, a gente vai parar lá e vai ver o que foi que aconteceu e conversar
conversar com ele. E eles passaram, e num desse momento que eles passaram, eles viram um grande empreendimento, um posto de gasolina, e passaram, foram embora, e haja procurar e não acharam, e foram para a cidade, e na volta, um falou, rapaz, eu não falei, você matou a vaca do fazendeiro, ele não teve outra alternativa, vendeu a terrinha dele, e vai ver que até lá naquele posto de gasolina, o cara comprou e fez um posto de gasolina, fez toda aquela estrutura lá. Aí o cara disse, será? Eu não acredito nisso não, mas vamos encostar lá no posto de gasolina e perguntar onde é que está o fazendeiro. Tudo bem. E eles foram. E chegando no posto de gasolina, estacionaram o carro, abasteceram o carro e foram lá dentro lanchar, fazer perguntas sobre o ex-dono da terra. E para surpresa deles, quando eles chegam, quem eles veem dentro do estabelecimento? O fazendeiro. E eles vão em direção ao fazendeiro e falam, oi, seu fulano, você lembra da gente? Furou o pneu e a gente veio aqui, a gente dormiu aqui e agora a gente vê tudo isso aqui, o senhor trabalha aqui e o senhor está trabalhando aqui? Ele disse, não, isso aqui é meu, eu construí isso daqui. Mas como assim o senhor construiu? Eu não estou entendendo. O senhor tinha só uma fazendinha, só tinha só uma vaca? Ele disse, pois é, por incrível que pareça, na noite que vocês estavam aqui, foi até coincidência, quando foi pela manhã, a vaca sumiu, nós fomos atrás da vaca, corremos atrás da vaca, passamos 3 dias atrás da vaca e não achamos, até que um dia achamos ela no desfiladeiro. Acredito que ela se soltou de noite, caiu do penhasco e morreu. E naquele primeiro momento foi a maior complicação, foi o maior desespero, porque nós vivíamos em pró a vaca, nós vivíamos em decorrência aos alimentos e às oportunidades que a vaca dava pra gente. E nesse momento de dificuldade eu não tive outra alternativa que não fosse procurar novas oportunidades. Então eu comecei a olhar o que eu tinha do meu lado e comecei a ver muitas possibilidades. Aí eu fiz uma venda pequena e deu certo, aumentei a venda, foi aumentando e depois fizemos um financiamento, fizemos um posto de gasolina, pagamos e hoje nós vivemos a plenitude de nossas ações, porque naquele momento aquela dificuldade gerou a oportunidade de eu ver aquilo que eu não conseguia ver, porque eu estava preso à vaca, e é justamente isso que eu quero falar. É essa a história da vaca. A conclusão da história significa que vaca te prende. Até pode parecer engraçado e é engraçado, mas eu pergunto, qual é a tua vaca? Qual é a vaca que está te prendendo? Quais são as oportunidades que você está deixando de lado porque você está preso a uma situação, a um paradigma, a uma crença limitante, a pessoas? E se você descobrir qual é a vaca que te prende, empurre ela do precipício. Moral da história, a vaca foi pro brejo e eu consegui minhas oportunidades. Então, não fique parado, tenha um olhar panorâmico na sua vida e se você achar a sua vaca, empurre ela do primeiro precipício que você puder achar. Eu tenho certeza que as oportunidades virão. Creio eu plenamente que você também achará suas oportunidades em meio a grandes dificuldades no nosso dia a dia. E mais uma vez eu peço, compartilhe, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com pessoas que você possa achar interessante, que precisam empurrar a sua vaca do precipício, dê uma ajuda e que Deus possa abençoar a todos.